Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Community Playbook, o podcast focado em aplicações reais, atuais e futuras de comunidades. A nossa ideia é ser um verdadeiro playbook de comunidades para que você possa alavancar a sua comunidade e a sua companhia. Hoje estamos aqui com um episódio super bacana, um tema super legal sobre conexões no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então estou super ansioso em tratar sobre isso e estamos aqui com o Caio, que é o nosso host. Caio, fica à vontade aí para se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês curtam o episódio de hoje. Temos um case hoje para contar, Grande né, case, Rodrigo? um grande case. Tô empolgado. Legal. Então, para falar um pouquinho sobre esse mercado de capitais, um pouquinho sobre as dificuldades, os desafios que se tem hoje no mercado brasileiro, trouxe aqui o Guilherme Danelli. Gui, fique à vontade de se apresentar, cara. Fala pessoal, boa tarde. Primeiro, Rodrigo, Caio, obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre bom estar compartilhando a jornada da implementação da comunidade, com os benefícios da comunidade. Tem sido uma grande experiência para mim lidar com essa comunidade dentro do mercado de capitais e revolucionar esse mercado que a gente já tem feito de algum tempo para cá. Que legal. O Gui vai trazer acho que um case super bacana para vocês sobre como ele tem aplicado essas estratégias e como isso tem trazido resultados verdadeiros de negócio pro ecossistema deles. Mas antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal para que você possa acompanhar as próximas entrevistas, os próximos episódios e também nas redes sociais aqui da Comum para que você fique sempre ligado no que está por vir. Então, cara, acho que para começar, Gui, além de conhecer um pouquinho sobre o seu background, né? Conta um pouquinho, cara, qual foi a sua formação, se você já estava no mercado de capitais ou não, como é que foi a sua jornada aí? Cara, vamos lá. Primeiro, pessoal, prazer. Meu nome é Guilherme Danelli, sócio da Blocks hoje, né? Eu toco a BCP, que é a Blocks Capital Partner, que é um banco de investimento, o que a gente chama de IB, né? Dentro do mercado de capitais. O grupo Blocks é um ecossistema focado no mercado de capitais e eu toco a parte de fato que é originação, estruturação e distribuição de dívida. Mas não tem nada a ver com o meu background. Realmente eu fiz engenharia e passei por alguns, geralmente banco, corretora, sempre na parte financeira, mas com uma pegada de estruturação, de expansão, né, de treinamento de time. Então, toda essa parte ali foi meu background. Fundei uma startup, eu e minha esposa, focada em agronegócio. E aí, a convite do Felipe, que é o CEO e fundador da Blocks, eu vim para acrescentar, né? Ele estava num plano de expansão, tinha acabado de receber aporte de um venture capital, etc. Então, meio que eu acabei abrindo um pouco mão do que eu estava tocando para poder ajudar ele a acelerar, e aí tem feito, a gente chegou, era uma empresa só, hoje são 6 empresas no grupo, Legal. aí acabou de receber aporte de um banco, né, que é o BS2, que fez uma aquisição de um pedacinho ali. Então, esse meu background, eu já tive passagem por empresa por grupo de investidor anjo, já fui de bancada de investimento anjo bastante, dei mentoria para o Sebrae, então bastante do meu background é focado nessa expansão, uma pegada de consultoria ali, e aí eu tombo isso para o mercado de capitais, porque dentro do mercado de capitais a gente tem um pouco dessa jornada que a gente vai abordar aqui daqui a pouco, mas essa jornada entre conexão de dois mundos diferentes, né? E isso existe um processo. Né, isso existe um processo de maturação, são negócios que demoram para sair do papel, né? Hoje, a média de uma operação, a gente está falando de 90 a 110 dias, né, dentro o nascimento da operação e a liquidação. Então, nisso tudo, apesar de ser mercado de capitais, envolve inúmeras outras áreas, né, que precisam ser correlacionadas. Então, minha expertise, ela ajuda a fazer esse processo um pouco mais fluido, Sim. né? Alimentando as expectativas correlacionadas e tal. E aí, óbvio, como o propósito da Blocks é de fato destravar o mercado de capitais, é dar acesso a pequenos e médios empresários acessarem o mercado de capitais, que são restritos hoje, toda essa jornada ela precisa ser construída. Por quê? Porque ela não existe. Né? Hoje, quem acessa o mercado de capitais ali são as grandes empresas. As empresas faturam bilhões e tal, já tem os grandes players que fazem as emissões. O nosso nicho hoje da BCP, principalmente, a gente está falando de operações estruturadas, CRI, CRA, debênture, nota comercial, de 1 a 150 milhões de reais. Né? Então, Cheques menores. Cheques menores, hoje o nosso ticket médio está em 27 milhões de reais, a gente tem 1 bilhão de operações na rua hoje, mas de fato o mercado os grandes players do mercado, eles fazem operações a partir de 200 milhões de reais. Então, a dor é que o trabalho que se tem em fazer uma operação de 30 e uma de 300 praticamente, dado as suas devidas proporções, são os mesmos. Então, a gente precisa criar a jornada, a gente precisa criar a experiência e acessar os públicos, né? Então, assim, é uma dificuldade de
de romper barreira, é uma dificuldade de entender as dores, explicar algo que não existe para alguém que precisa. Então, são inúmeras dificuldades no processo ali que a gente tem dia a dia, vem descobrindo e vem fazendo com que como que chega tal informação, como que faz tal coisa. Então, é um processo bem interessante. Bom, Gui, eu queria te perguntar também, né, quando o Rô e a Jamie contaram um pouco, né, do processo de vocês, né, falaram que você ia ser convidado e tal, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi, mercado de capitais, cara, como que comunidade entra nisso, né? Você contou um pouco da jornada, um pouco da Blocks, um pouco da BCP, queria que você contasse pra gente um pouco, assim, um pouquinho mais de detalhe, o que vocês fazem, né? E quem são os públicos que estão envolvidos, quem são os stakeholders aí que vocês poderiam trabalhar ou que vocês estão trabalhando de uma maneira mais estruturada através de uma comunidade? Legal, acho que um passo antes para a gente só falar, um adendo, não sei se o público sabe o que é mercado de capitais, Boa. né? Dentro do mercado financeiro, onde existem transações financeiras, você está colocando dinheiro e levando um título, alguma coisa para casa, né? Uhum. Está investindo seu dinheiro com uma intenção de rentabilidade, por exemplo. Esse produto que você compra no mercado financeiro, ele é estruturado por alguém. Alguém colocou esse produto naquela prateleira. É o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele faz a transação entre um mercado financeiro e um empresário que quer fazer uma emissão de equity, de dívida. Então, quando a gente está falando, a empresa listou na bolsa, né? A empresa abriu IPO, que é a Initial Public Offer, né? A oferta pública de ações. Para essa empresa sair de onde ela está, para chegar na B3, para chegar a listar, ela transitou pelo mercado de capitais. Ou para você, um título de dívida, um CRA da JBS, por exemplo, certificado de recebível agronegócio, isso foi estruturado por agentes do mercado de capitais, Uhum. né? Então, esse é o mercado de capitais, é uma transição que tem para que o empresário chegue a acessar os bolsos do mercado financeiro. Legal. Entendendo isso, a gente tem alguns stakeholders, né? A gente basicamente conecta esses dois mundos. Então, a gente está falando de principalmente um empresário Uhum. que quer levantar recursos para sua operação, seja para financiamento de uma expansão do projeto, seja para diminuir a dívida, seja para comprar um sócio. Tem inúmeras possibilidades que esse empresário ele acessa esse mercado. E do outro lado, a gente tem um investidor. Esse investidor ele pode ser investidor pessoa física, ele pode ser investidor institucional, são gestores de recursos, fundos de investimentos, são os grandes investidores desse processo. E aí, quando a gente fala de empresário, a gente precisa se conectar com o empresário, principalmente quando a gente está falando de operações de small middle market, são essas operações de 1 a 150 milhões, traduzindo, são empresas que faturam de 10 milhões ano a 1 bi, por exemplo, que vão fazer esse tipo de operação. A gente está falando de interiores do país, né? E aí, então eu tenho o fundo de investimento que estão praticamente todos na Faria Lima, eu tenho os empresários que estão espalhados pelo Brasil e o meu jogo é conectá-los, de fazer com que eles se entendam. E como que a gente chega nesses investidores é o X da questão. Como eu vou chegar no interior do Piauí, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul? A gente desenvolveu, foi um processo que foi desenvolvido desde o começo da Blocks com o Felipe, que é o meu sócio, fundador, e hoje tem sido fomentado pela Comu, é de fato que a gente criou-se uma nova categoria, que hoje está virando uma nova profissão, que é a do IB digital, que é do Investment Bank digital, que a gente chama. Quem são esses caras? Esses caras são pessoas ou são empresários que têm correlação com empresários, ou seja, advogados, agentes autônomos, consultores de negócio, consultores tributários, contadores. Esses caras nos conectam aos empresários. Então, acabou que a nossa forma mais fácil de chegar aos empresários é através desse público, que nos vê como um grande parceiro, inclusive para a própria operação. Ou seja, esse cliente, por exemplo, ele é um contador. Ele está lá com um empresário amigo dele, que já faz contabilidade há anos, está endividado. Ele nos coloca na mesa como uma solução de refinanciar a dívida, ou numa opção de levantar um recurso para médio e longo prazo. Então, eles nos colocam sempre na mesa como uma possível solução, que é esse mercado. Esses parceiros eles são muito bem remunerados, né, para fazer essa transição, e acaba que esses caras, nossa comunicação passou a ser direto para esses caras. Por que foi essa estratégia? Justamente porque, sempre dou exemplo lá no escritório, é mais fácil eu pegar alguém que está no estado do Goiás para falar com o produtor rural, né? Os dois
são do Goiás, os dois às vezes se conhecem por alguma razão, os dois têm a mesma cultura, mesma unidade de linguagem, isso faz total diferença. Uhum. Do que eu pegar um cara um pouco mais jovem, crescido em São Paulo, que fez faculdade em São Paulo, que fala a linguagem da Faria Lima, por exemplo, manda lá pro interior do Goiás, e até eu ensinar, até eu brinco lá no escritório, até eu ensinar para essa pessoa que pequi tem espinho, cara, é uma Exato. jornada que não cabe a gente. Exato. Então é mais fácil eu colocar as pessoas que estão numa unidade de linguagem, que já sabem se comunicar, que sabem os gatilhos ali existe uma questão, um espaço cultural muito grande. Então essa estratégia nos alavancou muito. Hoje a gente tem 1.900 e alguns parceiros, entenda, parceiros CNPJs cadastrados, eu estou te falando ali, alguns têm 400 pessoas embaixo, outros menores têm 3, 4, mas é uma capilaridade a nível Brasil muito grande. Coisas que nos fazem originar boas operações, atrativas para a Faria Lima, no interior de cidade, de operações que a gente, como que chega lá? Não chega, Sim. né? Então isso são esses 3 grandes públicos que a gente tem e que a gente mais dá foco, de fato, são nesses parceiros. Legal. Porque empresário querendo captar, tem um monte. Uhum. Gestor de recursos querendo investir, tem um monte. O nosso grande foco é focar nesses parceiros para conectar a gente nos empresários. Então, esses são os públicos que a gente tem hoje na casa. Legal. É quase como se fosse um programa de embaixadores, vamos dizer assim, né? Digamos Você assim, tem na Blox. esses parceiros como embaixadores de vocês frente ao público que vocês estão querendo acessar, né? Exatamente, eu acho que é uma pegada super legal, né, cara? A gente explorar, quando fala de comunidade, é muito de nicho, né? Porque os membros se identificam muito, né? Acho que você trouxe um case muito interessante, né? Não adianta a pessoa simplesmente ter o conhecimento do mercado de capitais, sendo que quem tá lá no estado tem a vivência, sabe do contexto, né? Então, quando a gente fala de comunidades, acho que o principal pilar e essência são os membros que se identificam, né? Sim, Quando a gente consegue colocar eles todo mundo para conversar e atrair as pessoas, né? exatamente. Toda Legal. a questão de linguagem, de capilaridade, né? Acho que Capilaridade. também é um tema que a gente discutiu um pouco quando a gente falou de comunidade de tecnologia, né? Que muitas vezes elas se espalham dessa maneira por chapters locais, assim, né? Acho que essa ação hiperlocal, ela acaba sendo muito importante para comunidades que elas têm a intenção de se espalhar num espaço geográfico muito grande, né? Com certeza. E aí, tanto que é isso. Então, a gente tem a Blox, né, no contexto da Blox, e a BCP, que é a Blox Capital Partners, né, justamente dos parceiros ali. Então, você tem esse desafio, né, de unir esses parceiros, né, municiar eles de informações. Então, assim, qual que é o seu maior desafio de negócio hoje, olhando para os parceiros? Então, lá atrás, vocês viram a importância de unir, colocar essas pessoas, né, juntar todos esses parceiros, mas qual que foi tipo, o desafio de negócio que você enfrentou ali atrás? Cara, acho que o maior desafio que a gente teve é manter esse cara engajado e fazer ele entender o tamanho do potencial que ele tinha na mão, né? A gente estava, o Caio não tinha chego ainda, a gente estava batendo um papo com o Rodrigo aqui. Um exemplo que eu sempre dou para os parceiros, né? E por isso que a gente tem um education muito forte com eles, é o exemplo do carro vermelho. É um ditado antigo já, nem falha no autor, mas por exemplo, você chegou agora aqui, quantos carros vermelhos você viu até aqui? Até chegar aqui? Não faz ideia, Não né? faço ideia. Agora, se eu vou te dar um conhecimento, cada carro vermelho que você viu valia R$1.000. Eu tenho certeza que se você fizesse esse mesmo percurso, você saberia quais carros você viu, quais os modelos, quantas pessoas tinham dentro do carro, uma gama de informação muito grande. O que acontece? Por uma falta de um conhecimento, você deixou de prestar atenção em muita coisa. Então, o que a gente tem feito com os parceiros é justamente isso. A grande dificuldade é fazer com que ele entenda que aquilo que é o dia a dia dele tem muito valor em outro lugar que ele não conhece. Então, a comunidade, ela para a gente, né, para a BCP, ela tem um valor muito grande porque ela mantém essas personas. Hoje a nossa comunidade tem menos de 4 meses, ela está com 300 pessoas já. Desses 1.900, 300 já tombaram para a comunidade, está no ambiente com encontros semanais, encontros quinzenais, trazendo gente de mercado para falar. Então a gente está gerando valor para aquela comunidade e de fato explicando para ele, pô, esse carro vermelho ele tem um valor e você não sabia disso. Então a gente está trazendo acho que a grande dificuldade, voltando à sua pergunta, é
transmitir essa informação de que aquilo tem um valor absurdo e ele não sabia, Uhum. né? A gente tem os casos de sucesso, depois eu posso falar, Uhum. mas acho que a grande dificuldade é isso. E pra gente, a comunidade, a gente tentou colocar de pé. A ideia de comunidade é uma coisa que o Felipe Souto, que é o fundador da Blocks, meu sócio, sempre amou, né? Sempre viu o valor afetivo. A gente contratou pessoas, a gente contratou gerente de comunidade, a gente tentou pôr no ar, não deu certo, né? Então por isso que a gente escolheu terceirizar, porque realmente era um ativo muito valioso pra gente, que a não comunicação efetiva ia jogar dinheiro fora. Então a Uhum. gente parou o projeto interno, escolheu terceirizar para que isso fluiu e está fluindo muito bem. Porque comunidade, na minha visão, é alguma coisa que precisa de rotina, né? Quais comunidades dão certo hoje? Futebol e igreja. CrossFit. CrossFit agora quando dá certo. Exato. Mas a ideia da igreja é muito interessante. Você começa na matriz, aí você vai abrindo outros frentes, outros embaixadores, você vai traindo o público que tem interesse porque ali ele vê uma vantagem para algo X, dependendo da religião. E aí você vê uma vantagem X. E aí, qual que é interessante? Rotina. Uhum. Nossa dificuldade também no começo foi rotina, porque uma empresa em plena expansão, inúmeras coisas para serem feitas, você cria uma demanda daquelas pessoas que estão chegando, de onboarding, de conhecimento, etc. É muito difícil. Se você não tem essa comunidade, você fica refém de pessoas. E aí, né, empresa enxuta na época, eu fazia o onboarding, eu fazia o podcast, eu fazia a comunidade, eu fazia... Cara, chega uma hora que você, não dá mais para fazer, deixa de canto esse projeto, vamos focar no outro. Então, acho que as maiores dificuldades foram essa, passar o valor para o parceiro e fazer a gestão daquele público efetivo, né? Uhum. Porque ali a gente está lidando com pessoas, Uhum. né? Não tem como você lidar com pessoas sem uma interação humana, apesar das IAs, apesar da tecnologia, essa interação humana para alguém que está começando, ela é muito importante. Legal. Importante. Legal. E aí acho que é isso, né? Você começar a juntar esses perfis de parceiros ao longo aí desses meses aí que a gente tem trabalhado justamente com os parceiros da BCP. Quais foram os aprendizados aí que você teve ali dessa galera, né? A gente sempre fala muito, né, Caio, que é muito importante no processo de construção de uma comunidade a gente ouvir todos os lados, né? Uhum. A gente tem que ouvir o seu lado, que você está ali financiando o projeto da BCP. Então, é super importante ouvir você, quais são os seus interesses, mas a gente também fala muito dos membros, né? Qual que é o interesse dos membros. Então, durante essa jornada aí, o que você já percebeu que os parceiros têm falado com vocês, os maiores aprendizados que eles trouxeram, o que você antes não via como negócio, agora você vê ao unir todos esses parceiros num lugar só? E até complementando talvez um pouco a pergunta do Rodrigo, assim, né? Tipo, que outros benefícios, né? Você falou um pouco de educação, falou que eles são bem remunerados também pelo Uhum. trabalho que eles prestam, mas assim, que benefícios que eles têm percebido a partir do momento que vocês colocaram eles no mesmo lugar? Cara, vamos lá. Acho que alguns dos benefícios, né? Eu acho que tem um benefício inicial que é a informação. Uhum. Informação e contato. Por quê? Você cria um ambiente onde a sua dúvida, eu não tenho a dúvida, mas você fez a pergunta que eu não sabia e o fato de você ter feito dentro da comunidade me tirou uma dúvida que eu nem tinha. Então isso dissemina a informação de uma forma colaborativa muito rápida. Legal. Uhum. Ponto de contato. Meu time, ele tá dentro da comunidade. Boa. Então, assim, o meu WhatsApp sobrecarrega, o da outra pessoa sobrecarrega, sendo que eu tenho mais de 20 pessoas na equipe que poderiam tirar a mesma dúvida, né? Então, assim, se ele joga ali, meu time já entra em contato, já tira a dúvida, etc. Então, um ponto de contato muito bom também. Isso aliviou muito pessoas que são, né, você vai procurar alguém na companhia, você vai procurar as pessoas da direção, que tem acesso, que você vê no Instagram, etc. Então, isso aliviou muito, principalmente a minha agenda, por exemplo. Meu WhatsApp eu recebo até hoje 40, 60 mensagens por dia. Quando está com a comunidade, já começou a aliviar, porque perguntas são direcionadas à comunidade. Engajamento de pessoas que já tiveram resultado, né? Você mencionou o CrossFit. Pô, se eu tô vendo ali alguém, o meu vizinho que entrou no CrossFit e continuou sem resultado nenhum, não me interessa nada de fazer. Uhum. Agora, se eu entrei numa comunidade, tô ali só de observador, participei de um negócio, participei do outro, vi um monte de gente tendo resultado, pô, peraí, deixa eu me aprofundar nisso aqui, porque eu tô vendo pessoas normais, né, que a gente teve que
teve um evento dentro da matriz da BCP, e aí eu fui lá, conversei com o cara é de verdade, e deu resultado, pô, legal. Então, o que ele fez? Ele estava na comunidade, ele estava participando dos eventos online, ele estava ativo e ele teve resultado. Igual no CrossFit. Uhum. Pô, que legal, o cara entrou no CrossFit, fez matrícula, nunca mais voltou, vai ter resultado? De jeito nenhum. Uhum. Agora, se ele entrou, foi todo dia, fez o processo da comunidade, ele foi ativo na comunidade, isso flui muito bem. Então, os pilares de informação tá indo muito bem. Isso tudo, informação gera ali conhecimento gera um resultado. Esse resultado é o mais importante para mim. Por quê? Quando a gente está, apesar da nossa jornada de submissão de projetos, né, de operações, ela ser digital, já com IA e algoritmo montado dentro da Blocks, né, com time de tecnologia, etc., a gente está falando que parceiros que chegou e não sabe o que está acontecendo, ele joga tudo lá dentro. Uhum. Né? E quando você começa com informação gera conhecimento gera um resultado, a gente está falando que esse resultado, para mim, é importante. Uhum. Porque às vezes eu até tenho uma redução no número de operações que chega, mas eu tenho uma taxa de conversão maior. Uhum. E se eu estou buscando operações que eu preciso montar daquela operação imobiliária, um CRI, o certificado de recebível imobiliário, para vender para um fundo imobiliário que está na Faria Lima, eu preciso de uma aderência melhor. Então, para a BCP, além de ter essa comunicação, essa interação entre os membros, a melhor coisa que aconteceu para a gente foi a qualificação das operações. E isso, para a gente, tem um valor muito significativo, porque eu reduzo a taxa do meu time de tempo. Uhum. Então, pensa que eu tenho um time que vai ficar falando com todos os empresários que querem na plataforma, que se enquadrarem minimamente naqueles parâmetros. Eu tenho outro time, então assim, movimenta muita gente ou muita operação em muito tempo para uma taxa de conversão baixa. Se eu estou numa ponta colocando informação através de uma comunidade, eu estou minimamente mexendo nessa ponta da taxa de conversão. Uhum. Então, são investimentos financeiros que a gente vê o retorno na ponta. Óbvio, isso é um processo de adequar a linguagem, um processo de criar programas. Hoje a gente tem um toda segunda-feira, que teve hoje, por exemplo. A gente tem um a cada 15 dias, que é focado já em experiências dos parceiros. A gente traz as pessoas que tiveram resultado, entraram na comunidade, aprenderam, tiveram resultado, a gente põe eles para falar. Uhum. Então eles Incrível. contam os cases de sucesso. Pô, aqui, né, CrossFit, cheguei aqui, emagreci 20 quilos só fazendo, opa, peraí, então quer dizer que dá, Uhum. né? Então, a gente tem esse programa, tem os eventos presenciais. Então, tudo isso é uma jornada que, ao depender dos olhos que você vê, você está achando que é um investimento financeiro, só que é uma operação que eu faço por mês, eu já paguei tudo. Uhum. Marketing, tráfego, comunidade, time de marketing interno. Então, toda essa estrutura, ela tem um valor no final. Sim. Então, na igreja, você tem lá um processo que você vai ter algum resultado. Um milagre, uma salvação, uma coisa no final para que justifique toda a linha do tempo. Uhum. Então, é um pouco disso que a gente tem visto de resultado lá dentro. Legal. Eu acho bacana, né? Até a gente fazendo um resumo aqui, né? E aí até validando o entendimento também, né? A gente falou bastante no episódio anterior sobre métricas, sobre objetivos, né? Por alto do que você me falou, eu já consigo perceber que a gente tem aí, né, como resultado, ou seja, redução da carga do time de suporte, o membro mais informado que consegue ter uma melhor aderência e maior conversão, então você tem menor sobrecarga do time que também cuida dessas coisas, né? Então, menos horas, menos custo com essas pessoas. Aumento da conversão e a gente tem a visibilidade dos casos de sucesso que faz com que outras pessoas também adiram e, né, que estavam ali só observando, então vou entrar também, então você aumenta o engajamento, né? E aí isso converte depois em resultado. E o legal da comunidade, nesses casos de sucesso, é porque a gente não está divulgando isso. A gente está mostrando para a comunidade que se dedicar ao processo funciona. Né? Acho que hoje todos os pitches de marketing faça como o João, faça como a Maria. Olha, João, entrou no curso aqui, vendeu e teve resultado. Esse storytelling de pessoas que tiveram resultado é o que vende. E o que é o nosso produto? O que a gente quer vender? Quer vender a jornada. Eu quero vender que você entre na nossa comunidade, converse com seus, aprenda o que é o mercado de capitais,
converse com o seu network e conecte as duas pontas. É isso que eu quero. Eu quero vender que você esteja próximo a gente. Uhum. Então, esse valor que a gente está tendo hoje, né? Eu falei para o Rodrigo, a gente está pagando essa semana R$93 mil para um corretor de imóveis, né? Que chegou até a gente, aprendeu o que era mercado de capitais, tem o seu mérito, porque ele entrava em todos os kickoffs, ele lia todos os e-books que estava disponível na comunidade, tudo que tinha na comunidade ele engajava, tudo que era material, tudo que era coisa, ele aprendia, ele se dedicou ao processo, ele entendeu, ele trouxe uma operação de CRI, de certificado de recebível imobiliário, foi liquidada e ele levou 92.800 reais para casa. Legal. Né, um cara que era corretor de imóveis a vida inteira. Esse é um ponto bem interessante do conhecimento. Fazem 20 anos, ele está com 53 anos, o Alexandre, já mais de 20 anos que ele vende lotes de condomínio fechado. A vida dele foi isso. E ele não sabia que todas as empresas que ele vendeu o lote dá para fazer uma antecipação de carteira e levantar recurso. Então, foi um case de transformação muito grande que foi um conhecimento de um e-book que a gente dá disponível para membros da comunidade. Alguns eventos, ele participou de um com o nosso pessoal de imobiliário, que a gente trouxe para falar um pouco. Ele participou de outro que teve um fundo imobiliário falando que gostam, que não gosta. Ele foi entendendo o processo e ele entrou na nossa comunidade em março. A gente está falando aqui hoje em junho, final de junho. Então, nesse processo, ele teve uma conversão de R$100 mil praticamente. Né? Valeu a pena? Minha visão, sim. Então, pra gente é bom, porque é um cara que tinha muito conhecimento. Ele tem um conhecimento técnico, que a vida dele foi baseada na construção civil, né, em loteadoras. Ele sabe falar a linguagem desse público, só que ele não sabia fazer conexão desses dois públicos, a gente foi lá e ensinou para eles. Legal. E é isso que é legal, porque você citou muitos, né, cases de sucesso. Acho que um dos grandes pilares que a gente vê em comunidades são os rituais e esses eventos, né, que justamente tem essa proximidade, né? Então, acho legal você comentar dentro lá da comunidade da BCP quais são esses eventos, né? Você falou do case de sucesso, tem ali o Café com Dio, então também tem ali o evento presencial. Acho que é legal comentar um pouquinho como é que foi essa experiência, tanto você como empresa ali, trazendo as suas novidades, comentando com os parceiros, mas também a visão dos parceiros perante esses rituais, como é que foi? Boa. A gente já tinha iniciado o kickoff quando a Comu veio fazer a gestão da nossa comunidade. A gente tinha média de 10, 12 pessoas todo dia. A gente está falando de 60, 70 pessoas toda segunda-feira com a gente. O kickoff é toda segunda-feira de manhã, para passar recados da semana, para trazer algum convidado. Hoje, por exemplo, foi um investment banker focado em agro, para dar um aulão sobre agro. Às vezes traz gestores de recursos. Então, toda segunda-feira, das 10h45 até as 11h30, 11h45, a gente está lá com eles na segunda-feira. E aí, o Café com Dio, quinzenalmente, nas quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Foi ideia da própria Comu, do Rodrigo, inclusive, que deu a ideia, montou justamente. É isso que é importante para lidar com pessoas que estão inseridas nesse mundo. É um negócio que eu jamais faria. O Rodrigo falou, vamos montar desse jeito. O que é legal desse primeiro da segunda-feira é porque eles estão antenados nas notícias, nos comunicados, em trazer alguém de relevância. A gente trouxe diretor de banco, a gente trouxe gestor de recursos que tem bilhões sob gestão, a gente trouxe pessoas relevantes para a mesa e conhecimento. No segundo, é um pouco mais informal, é um momento que todo mundo para fazer uma pausa para um café, de fato, média de 50 pessoas também. Ali são pessoas, né, gente como a gente, que tiveram resultados, né? Seja alguém um banker que veio de outro mercado e virou um IB e tal, quer contar um caso de sucesso, seja né, o Alexandre, teve um caso do Alexandre, que ele veio contar a história dele, como foi o processo dele. Então, sim, a gente quer mostrar, de fato, para encurtar o caminho daqueles que estão começando, o que fazer, como fazer, o que não fazer, qual foi a maior dificuldade daquela pessoa, né? Hoje o Rodrigo que faz essa intermediação nesses cafés, é bem importante, porque uma coisa é você ver no Instagram alguém que saiu do zero e fez multimilhões e tal. Pô, outra coisa é você pegar um cara que é igualzinho você, que é a mesma cultura, a mesma escola, etc., e tá ali, não tá, acho que você... quando a gente coloca ali nesses parâmetros do Instagram da vida, a gente está colocando uma régua muito alta. Então, gera aquele desânimo, né, por parte...
por parte do ser humano, eu acho que ele vê o resultado e fala, putz, é muito longe, eu não vou conseguir. Nem vou fazer, então, já que não é muito longe. Então, quando a gente traz, pô, peraí, tem um cara que ele está um passo acima de você. Quando traz um passo acima de você, fala, pô, peraí, esse cara dá pra eu chegar. Uhum. E aí você motiva a pessoa porque o resultado dele é pequeno. Né? Nosso cérebro precisa de micro resultados para que ele né, dopamina para ele poder se manter engajado. Então o Café com Dio ele traz essa acessibilidade. Pô, o Alexandre, corretor de imóveis, está levando 100 pau para casa, eu que fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou conseguir também. Né? Então isso traz uma sensação de eu também vou conseguir muito forte. E a gente tem um evento que a gente está entre um mensal barra 45 dias ali, que a gente tem dentro do nosso escritório, a gente tem uma sala só espaço de evento, tem palco, tem arquibancada, a gente tem feito alguns eventos, treinamentos lá, que é a sede do Blocks Academy, inclusive. Nisso ali a gente tem feito um momento de network, um momento de imersão, bate-papo, um café da manhã ali, bem bacana, que isso simboliza mais um ato de união. Né? Pô, parceiros do Brasil inteiro estão se movimentando para vir nesse dia, então tá um momento bem bacana, porque ali tem aquela troca física, troca de experiência, um momento um pouco mais de descontração. Então tá esse momento ali, a gente premia alguns, tem umas premiações, etc. Então, assim, esses três estruturados juntos, semanal, quinzenal e mensal, traz a periodicidade que a gente precisa para esse cara estar perto. Posso fazer uma pergunta? Claro, vamos. Queria perguntar uma coisa assim, né? Você falou um pouco do... Eu achei muito legal, acho que todo esse processo, né, que a gente estava falando, porque, poxa, geralmente a gente pensa, né, capitais, a gente pensa Faria Lima, a gente geralmente acaba pensando num negócio bastante competitivo. E tudo que você contou aqui pra gente de todo esse processo, ele tem um viés bastante colaborativo, né? Das pessoas olharem o que tá acontecendo, se ajudarem, verem um exemplo do outro, subirem a partir do exemplo delas, né? Eu queria perguntar um pouco a respeito de como tem sido pra vocês, porque, assim, o que eu imagino é que vocês estão trazendo um conhecimento que é super novo pra uma galera que tinha provavelmente zero conhecimento disso, né? Uma galera que estava vivendo ali o mundo profissional deles e eles nem sabiam que tinha essa oportunidade de usar o conhecimento deles ali. Por esse motivo, eu imagino que, de certa maneira, deve ser difícil chegar até essas pessoas também, porque ela não está procurando isso todos os dias, né? Eu queria saber um pouco de como tem sido a aquisição de parceiros de vocês e se a comunidade tem contribuído com isso e se isso tem contribuído em grande extensão, assim. Vamos lá. Essa questão de parceiros, a gente tem captado ali bastante pela internet, muito vem por pesquisas, etc. Porque esse parceiro ele está buscando resolver a dor de um empresário. Todo parceiro ele já chega com uma operação embaixo do braço. Então, assim, é um pouco mais fácil do que da comunicação. Eu preciso me comunicar com quem já quer fazer parte, né? Eu não preciso, seu exemplo do CrossFit, eu não me comunico, você que quer emagrecer, faz CrossFit, não. Você que quer buscar uma atividade física X, ou seja, eu já estou me comunicando com alguém que está um passo à frente. Então isso já dá uma nichada, porque eu estou falando com quem está procurando, não com quem transformando a vida de uma pessoa qualquer. Nesse processo, a comunidade tem ajudado a fazer a inserção dele. Então, tanto a inserção, quanto um onboarding, quanto uma jornada de conhecimento é onde a comunidade tem entrado isso na BCP. Existem vários tipos de comunidade e tal. Então, a gente tem... Quando a gente divulga a comunidade, a gente divulga um Café com Dio, a gente divulga um BCP Day, a gente divulga essas coisas, isso atrai, aí sim, de fato, até o parceiro que não tem nenhuma correlação, não tem nenhum Dio. Então, os eventos da comunidade divulgados traz parceiros que não tem deals. O nosso, agora, a gente se comunica bastante também com quem já tem uma operação e quer trazer o seu empresário. Porque todos os nossos parceiros, ele advoga em prol do empresário. Por exemplo, a gente é autônomo de investimento, que tem a sua conta lá, você é um empresário e precisa captar 5 milhões de reais. Esse agente autônomo está afiliado a alguma corretora, essa corretora não tem o crédito de 5 milhões de reais, por exemplo. Então, esses agentes autônomos trazem as operações para a gente sanar a dor do investidor dele. Por quê? É de interesse dele que aquela dor seja resolvida. Né? Então,
todo esse time, toda essa estrutura, eles entram através da nossa comunidade, tem essa jornada de transformação ali. Óbvio, a gente também tem o Academy, que isso a gente vai fazendo education, a gente tem processo de mentoria, a gente tem um processo para acelerar essa jornada, obviamente, Uhum. que teve inclusive o lançamento na semana passada de uma nova turma, mas toda essa jornada ela é acompanhada dentro da comunidade. Uhum. A gente tem níveis de investment bankers, a gente tem o digital, a gente tem o affiliate, a gente tem os parceiros, então toda essa trilha de conhecimento ela é feita dentro da nossa comunidade hoje. Então ele só faz toda essa trilha acompanhada pela comunidade, acompanhada pelas jornadas da comunidade e pelas trilhas de conhecimento que foi desenhada junto com a comunidade. Então, isso é um pouco da nossa comunicação e aquisição de parceiros. Muito bom. Boa, muito bom. Cara, já caminhando pro finalzinho aqui, acho que se deixar, a gente vai até vamos até a tarde inteira aqui, porque eu acho que tem bastante coisa legal. Esse que exatamente que o Caio trouxe, essa questão colaborativa é muito legal de ver, né? A gente sai de um mercado que a gente acha que é muito competitivo. Obviamente tem competição, mas ao mesmo tempo ter essa percepção de colaboração é muito interessante. Mas sim, já caminhando pro finalzinho aqui pra gente queria entender um pouquinho sobre a visão de futuro. Você que está ali no dia a dia, no mercado de capitais, e trabalhando com esse ecossistema complexo, né, de parceiros. A gente fala muito, né, os parceiros estão trabalhando no sell side ali, né, que estão vendendo, ajudando a vender as operações. E a Blocos como um todo, que não trabalha no buy side, quem compra essas oportunidades. De futuro, quais são os principais assim, desafios que esse ecossistema de mercado de capitais você tem visto para as pessoas que estão nesse ecossistema e você poderia dar uma visibilidade para elas? Vamos lá, acho que os desafios é que a regulação do mercado de capitais barra tecnologia, ela tem avançado numa velocidade considerável. Claro. E nisso, os nossos parceiros, eles não acompanham, né? Então, a nossa dificuldade hoje, além de continuar disseminando a informação sobre o mercado de capitais, é já levar para o parceiro, que a gente está falando de corretor de imóveis, 53 anos, zero tecnologia, coisas de regra da CVM, marco da Uhum. securitização, IA e um monte de coisa. Então, esse mundo nosso ele está acelerando muito rápido, e a gente como que você, né, aquela história do WhatsApp, do Instagram quando começou. Como que você, as tecnologias de aplicativos e iOS, e Android, etc, atualizando muito rápido, como que você pega um público de 60 anos, de 40 anos, etc, que tem outra cabeça acompanhar essa tecnologia? Na Claro. minha visão, a dificuldade hoje é essa, é a comunicação barra fazer a tradução da mensagem para um público que não tem noção do que está acontecendo, Uhum. Uhum. né? Então, vou falar de um cara que está lá no interior da Bahia, empreendendo no mercado imobiliário há muito tempo, 60 anos de idade, etc. Pô, é um pouco difícil. Uhum. Então, você precisa ter. Aí a comunidade ela atua muito bem, porque dentro dela a gente também tem nichos: imobiliário, agronegócio, parceiros, empresários. Então Uhum. tem um ambiente ali que ele pode sentar e ver que ele consegue, ele não se sente um ET ali Claro. dentro e fala, pô, legal, tem outros cabeça branca aqui junto comigo, tem os caras jovens e tal, mas eles estão falando de um jeito que eu entendo, Uhum. né? Eu sempre falo, eu uso a palavra unidade de linguagem muito dentro da companhia. Para que você se comunique com qualquer pessoa, você precisa de unidade de linguagem, né? Então você precisa ter alguns pontos ali de interação com aquela pessoa para que isso flua bem. E a gente tem um lugar que é uma comunidade, que tem um monte de gente de todos Claro. os perfis possíveis. Então a dificuldade é traduzir isso de forma que você coloque todo mundo na mesma caixinha ali e a mensagem chegue fluida para todos. Uhum. Acho que essa é a dificuldade que a gente vai enfrentar nos próximos meses aí. Eu acho esse ponto bem legal, assim, porque a gente que trabalha com comunidade, a gente sempre fala muito da cultura da comunidade, né? Mas Uhum. muitas vezes esse é um ponto que ele é negligenciado, às vezes, por quem tá fazendo, né? Muitas vezes, enfim, aliás, em todos os casos, a comunidade sempre acaba desenvolvendo uma forma de se comunicar que é própria, ou ela já tem porque ela vem de um outro background em comum, né? E eu Sim. acho que é de grande valor a gente conseguir identificar que isso existe, né? Que essa linguagem diferente existe, e você ir desenvolvendo os meios através da própria comunidade, ou, né, ou trazendo pessoas que estão já dentro desses nichos de, tipo,
conseguir construir a sua comunicação inteira nessa linguagem, né? E facilitar o entendimento de quem tá para receber essa mensagem. Com certeza. Bom, acho que assim a gente encerra muito bem esse episódio. Gui, primeiro, cara, novamente agradecer pelo seu tempo, ter compartilhado aqui um pouquinho da experiência da BCP. Agradecer o Caio também, cara, obrigado por ter acompanhado. Cara, se quiser dar um recadinho final, mas agradecer de verdade, cara, por ter compartilhado esses cases de sucesso que você trouxe aqui com a gente, viu, cara? Obrigado. Cara, eu que agradeço. Obrigado, Caio. Obrigado, Rodrigo. Acho que é um prazer. É um processo que a gente tem desenvolvido aí junto com vocês. Está sendo muito bacana. Tem dado os bons frutos. E óbvio, quem quiser conhecer um pouco mais da BCP, que está ouvindo esse podcast, é empresário, quer captar recursos ou que é parceiro, fica totalmente aberto. Depois roda meus contatos ali, certeza. do meu time, porque a gente, para entrar na nossa comunidade, tem um resultado bacana. Com certeza, com certeza. E para você que tá acompanhando a gente aqui, muito obrigado. Né, Caio, se quiser também agradecer, fica à vontade. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer você por conduzir a conversa, Rô, e Gui também, obrigado por ter compartilhado o tempo, compartilhado o case. Eu saio daqui muito feliz porque aprendi muita coisa. Acho que tiveram várias conexões que deram pra gente fazer com outras comunidades, né? Acho que tem muito aprendizado que é transponível, né, para outras formas de comunidade. E eu fiquei feliz de ver um case de sucesso no mercado que eu não tinha visto acontecer comunidade com tanta eficiência, assim. Então, bem bacana ouvir essa história. Com certeza. E para você que acompanhou, obrigado por ter aqui. Deixe no comentário se você trabalha no mercado de capitais, no mercado financeiro e vê outras oportunidades, como comunidades aí podem te auxiliar. Deixe aqui nos comentários que a gente vai interagir com vocês. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Até mais.